Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo colocou em nosso coração de falar sobre as árvores, de falar sobre a vida que talvez tenha sido como você está levando. Nós vamos falar hoje que por mais que a sua vida pareça que não tem mais jeito, que não é possível acontecer algo diferente, algo novo, nós vamos mostrar na palavra que é possível termos a nossa vida restaurada pela presença de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, no versículo 13, no capítulo 13, desculpa. Lucas 13, versículo 6. Esta mensagem, ela tem o título, vamos poder dizer assim: Minha vida tem sido uma figueira estéril. E hoje nós vamos fazer essa análise. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: Disse também esta parábola a um homem: tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi buscar frutos nela, porém não achou. Por isso disse ao viticultor: Olha, há 3 anos venho buscar fruto desta figueira e não acho. Corta, para que inutilizar também a terra. E ele então, respondendo, lhe disse: Senhor, deixa que ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e adube. E se der frutos, bem está. Se não, corta-a depois. Então, o Senhor, há 3 anos ele vinha buscar frutos naquela árvore, e ele não achava. Então, vamos pôr aqui, injuriado com isso, por sempre estar lá buscando fruto e não encontrando, ele pediu para que aquela árvore fosse cortada, porque ali ela estava inutilmente. E a gente pode comparar isso com muitas pessoas. Talvez a vida da pessoa, a sua vida, para muitas pessoas é uma vida que não tem frutos. Ou você vem de um sofrimento, você vem de uma luta em que as pessoas não conseguem ver uma possibilidade de transformação na sua vida. E por isso parece ser uma árvore estéril, que aos olhos humanos não tem como recuperá-la. Mas o mundo vê de uma forma, e nós temos que ver de outra forma. Esse viticultor, ele tinha um olhar espiritual, e por mais que aquele senhor buscava aqueles frutos e não achava, ele via que se ele cuidasse, que se ele cavasse ao redor, colocasse um esterco, ela tinha a possibilidade de dar bons frutos. E o que falta para muitos é essa visão. Muitas pessoas tiram sua própria vida, desistem de algo, porque não conseguem ter esse olhar espiritual para a sua vida. Às vezes a pessoa está aqui dentro da igreja, aqui ela é forte, aqui ela consegue manter a sua fé, mas quando ela sai da porta para fora, fica difícil para ela. Ela
não consegue enxergar as coisas espiritualmente, e por isso ela não tem conseguido ter frutos na sua vida. E o que nós queremos dizer para você é que a sua fé, ela não pode ser uma fé forte só dentro da igreja. Lá fora, você tem que levar esta fé com você para conquistar e fazer a sua vida dar frutos lá fora. Amém? A maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade de, quando surge o problema, de combatê-lo. Na maioria das vezes, ela desiste, ou na maioria das vezes, ela toma atitudes erradas. O povo de Israel, quando Moisés ficou sumido um tempo, o que eles fizeram? Eles queriam algo para poder tocar, para poder cultuar. Então construíram aquele bezerro de ouro. Então, quando a pessoa está sem a visão espiritual, ela acaba cometendo erros, ela acaba voltando à prática das velhas obras. Às vezes era uma pessoa que antes era idólatra, mas não está conseguindo ver algum resultado na sua vida e volta à sua antiga idolatria. Às vezes a pessoa não consegue enxergar e começa a cometer os erros novamente. E por isso ela vem para a igreja, uma hora ela está bem, uma hora ela está mal. Uma hora ela está bem, uma hora ela está mal. Porque falta ela regar a vida dela. Quais são as armas? Quais são os elementos para que ela possa regar a vida dela? É a presença de Deus. Quando o viticultor fala de cavar, isso significa que é para a gente olhar para dentro de nós, procurar aquilo que está nos afastando da presença de Deus, aquilo que está nos levando a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus lá fora. E quando a gente acha esse mal, a gente começa a colocar uma terra boa, a adubar aquilo. E isso acontece quando você reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, abandona essas práticas, e aí você vem com a presença de Deus e coloca uma nova terra sobre aquilo, e aduba aquilo, e você começa a regar com a palavra, vivendo a fé, obedecendo o que diz a palavra de Deus. Aí começa a vir os frutos, começa a acontecer as coisas que você não conseguia ver. O pecado vem e você consegue vencê-lo, porque você adubou bem essa terra, adubou bem essa árvore. Então ela passa a dar bons frutos. Então foi isso que esse viticultor ele quis dizer: não corta, porque eu sei que se eu trabalhar com ela, eu sei que se eu cuidar dela, vai dar frutos. E as pessoas muitas das vezes deixam de cuidar da sua vida espiritual, deixa de praticar as coisas que fortalecem o espírito e passam a fazer as coisas que fortalecem a carne. Quando você deixa de jejuar, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra de Deus, você começa a alimentar a carne. As vontades da carne vão vencendo as vontades de Deus. E aí, a árvore, como nós estamos falando de árvore,
ela começa a secar. Ela começa a secar, vai ficando aquela árvore seca, começa a cair em todas as folhas, e quando você olha para ela, está aquela árvore, só os galhos. E infelizmente, vemos pessoas assim hoje na igreja. Pessoas como essas árvores, sem frutos, sem folhas, secas. Às vezes pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas só conseguem estar bem quando estão aqui dentro. Só conseguem manter a sua espiritualidade, a sua fé, quando estão aqui dentro. Mas quando saem lá fora e se deparam com as lutas, ela fraqueja, ela desanima, ela desiste. E nós não podemos aceitar sermos essa árvore seca, essa árvore que vive de estação. Na primavera, é primavera que as árvores ficam cheias de flores. Então só na primavera é que você vai ficar bonita, é que vai dar flores. A primavera significa você aqui dentro da igreja. Mas aí quando acaba, quando você vai lá para fora, tudo cai e você fica seco. Porque você não consegue vencer as lutas, você não consegue vencer o pecado. Você não consegue abandonar as velhas práticas. Então nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que regar a nossa fé, regar a nossa comunhão com Deus, para que lá fora nós consigamos vencer essas batalhas. Eu pontuei umas coisas aqui e olha só o que diz. Mas as pessoas lá de fora, mesmo quando nós fazemos o bem, elas não conseguem ver algo positivo e querem fazer a gente desistir. Então, vou dar um exemplo. Você está passando um problema no seu casamento, e você pergunta a uma pessoa, e você diz para ela: olha, meu casamento está totalmente ruim, meu marido, eu acho que ele tem uma outra pessoa, meu casamento, eu acho que está todo destruído. O que a pessoa fala? Separa desse homem, larga ele, você é uma mulher bonita, você pode arrumar outra pessoa melhor. Então, ninguém vai dar a você um conselho para que você siga em frente, porque a pessoa não consegue enxergar que é possível haver uma transformação naquilo. E ele vai chegar para você e vai falar como esse homem falou para aquele viticultor: corta, há 3 anos eu venho buscar fruto e não dá, então corta, ela está aí ocupando a terra inutilmente. E a mesma coisa as pessoas falam para você: nossa, eu vou montar a minha empresa. Que é isso, rapaz? Você é maluco? Numa crise dessa, você vai caçar montar empresa? Para quê? Então, ou então você já tem a sua empresa, a pessoa fala assim: olha, é melhor você fechar, porque o negócio está feio. Então as pessoas aí fora não conseguem enxergar que é possível haver uma transformação, que é possível acontecer um milagre. Mas para acontecer um milagre depende de uma coisa: de como você tem cuidado desta árvore, de como você vai assumir essa responsabilidade. Talvez você chegou aqui hoje e a sua vida está dessa forma, seca, sem frutos, e muitos já falaram para você que não tem mais jeito.
Mas você hoje vai decidir fazer como esse viticultor. Pastor, hoje eu vou cavar, vou colocar esterco, vou adubar essa terra nova, e aí sim os frutos virão. Nós precisamos de cuidar da nossa vida espiritual com Deus. Olha o que diz em Lucas, é Lucas mesmo, 3, no versículo 6. Desculpa, Lucas 3, 8. Lucas 3, versículo 8. Acharam? Diz assim: produz, pois, frutos que correspondam a um sincero, o quê? Arrependimento. E não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque vos digo que dessa pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. Então a gente tem que ter uma vida sincera com Deus. E mais para baixo fala, diz assim no 9: e também o machado já está aposto à raiz das árvores. Pois toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, quando você não cuida da sua vida espiritual, você é cortado. E como que é esse cortado? É quando você está vindo, você está buscando e você não consegue ter essa constância dentro da igreja, fora da igreja. Aqui você sai daqui bem, lá fora você fica mal, as lutas vêm, e aí vai chegando uma hora, como você não cuida, você acaba desistindo, você acaba saindo, você é cortado. E quando menos você percebe, você já está longe da presença de Deus. Aí você já não está vindo mais na igreja. Aí você já não está nem mais orando mesmo. Aí você não está nem mais lendo a palavra de Deus. Aí você já perdeu, já desistiu de tudo. Aí você acaba sendo cortado. Você perde. Veja que aqui fala que está posto na raiz. Quando você corta uma árvore assim por cima, passa um pouquinho, ela nasce de novo. Mas aqui fala, se você arrancar a raiz, acabou. Não tem jeito. Você arrancou a raiz, não tem mais nada ali que vai fazer aquilo crescer e dar frutos. Então você não pode deixar a sua raiz ser arrancada. Por que nas beiras dos rios as árvores são mais frutíferas e mais bonitas? Você sabe? Como é que é? Ela está sempre sendo alimentada. Está sempre sendo alimentada. Assim temos que ser, plantados na presença de Deus. Jesus é que nos alimenta. Se você sai de perto da fonte que é Jesus, você vai secar e vai morrer. E é isso que acontece. As pessoas se deparam com as lutas, ao invés delas se achegarem a Deus, elas se afastam de Deus. E elas acabam morrendo. Porque se você for uma árvore num lugar onde não cai água, onde só pega sol, ela vai morrer. A fonte para que você tenha uma vida
frutífera, abençoada, é o Senhor Jesus. Ele tem que ser a sua fonte. Ele tem que ser aonde você vai receber para você poder crescer. As pessoas fazem uma divisão da vida muito engraçada. Às vezes ela está fazendo faculdade e ela não gosta daquele professor, mas ela não sai da faculdade porque ela não gosta do professor. Ela vai lá na aula, assiste a aula dele, fica lá e permanece e tudo. Às vezes a pessoa trabalha num lugar onde ela não gosta muito do chefe, vê que lá tem muitas injustiças, mas como ela precisa, ela não abandona, ela não sai daquele emprego. E aí quando é com Jesus, vem uma luta, ela larga Jesus. Sendo que o Senhor Jesus é que é a fonte de vida dela. Aí ela tem um problema na igreja, por alguma forma, por alguma coisa, eu vou largar Jesus, vou sair da igreja. É porque falta cavar essa árvore, cuidar dessa terra. Veja que o Senhor Jesus, Ele nos assemelha a isso, quando Ele fala sobre aquela palavra, que foram lançadas sementes, uma caiu numa terra com espinhos, outras caiu numa terra seca. Você tem que definir qual terra é o seu coração, qual terra dentro de você está caindo as sementes. Essas sementes estão sendo sufocadas, morrendo. Essa semente está vindo alguém e está roubando de você. Então você tem que observar isso, cuidar dessa terra que é o seu coração com carinho, para que você, quando a semente cair, ela caia numa terra boa e produza bons frutos. Paulo, ele estava num lugar e lá havia uma mulher. Isso está escrito lá em Atos 16. Não precisa de abrir não. E ele passava e a mulher gritava: filho, vocês são profetas, são usados por Deus. E ele parou e falou assim: olha, em nome de Jesus, o espírito que está nessa mulher, abandona ela agora. E na mesma hora a mulher foi liberta daquele espírito. Mas era um espírito de adivinhação, e os senhores daquele lugar ganhavam dinheiro com aquilo, com aquelas adivinhações dela. E quando ele expulsou aquele demônio, eles se iraram com isso e quiseram prender Paulo. Então, às vezes, por mais que você esteja fazendo uma coisa boa, aí fora, ninguém vai entender. Então você tem que aprender a conviver com a sua fé lá fora. Não deixe a sua fé ser uma fé inconstante. Por mais que, como Paulo passou por isso, talvez você possa passar também. E as pessoas aí fora perseguirem você por causa da sua fé, te criticarem por causa da sua fé. Mas você tem que ser forte. Deus falou com Josué: meu amigo, seja forte e corajoso. E é isso que Jesus fala para você hoje. Seja forte e corajoso, porque aí fora as investidas do diabo vão ser fortes, vão ser pesadas. Mas se você tiver a terra preparada, a terra boa, cuidada, os frutos vão vir.
Então muitas pessoas são inconstantes na fé por isso, porque elas falam: poxa, mas eu estou orando, eu até orei para a irmã foi curada, mas mesmo assim as pessoas não vão te ver, ou não vão simplesmente amaciar para você, vamos dizer assim no popular. Então você tem que aprender que o segredo de vivermos a fé lá fora é cuidarmos da nossa terra, é cuidarmos da nossa comunhão com Deus, é cuidarmos da nossa vida espiritual. Ela é que nos fortalece. Às vezes a pessoa pensa assim: mas eu estou chegando hoje na igreja e eu não sei como fazer isso. Quando você tem um desejo de conhecer algo, você começa a estudar aquilo, a pesquisar sobre aquilo. E quando você começa a fazer isso, você vai começando a receber aquelas informações, e você vai absorvendo aquilo, e daqui a um tempo você já está entendido do assunto. A presença, a vida com Deus é assim. Deus, Ele não te força a nada. Ele diz que Ele bate a porta. Se você abrir, Ele vai entrar. Então, às vezes a pessoa chega aqui na igreja e fica assim: mas se você buscar, se você querer conhecer esse Deus, Ele vai vir sobre você e vai te dar todas as respostas que você precisa saber. Às vezes nós queremos ter algo, nós queremos tocar algo, achando que é isso que vai fazer a gente conhecer a Deus. E não é assim. Tem uma passagem na Bíblia que um homem chegou diante de Jesus e disse: olha, minha filha está endemoniada. E Jesus falou assim: então vamos na sua casa. E ele falou assim: não, Senhor, não sou digno que o Senhor vá até minha casa. Eu sou capitão, então eu vivo sobre dar ordens. Então se eu mando um ir, ele vai. Se eu mando um vir, ele vem. Então eu sei o peso que tem uma palavra de autoridade. Basta uma palavra do Senhor, a minha filha vai ser curada. Uma palavra. O que o Senhor falar, eu farei, e isso é o suficiente. Eu não preciso nem do Senhor ir lá. Então a filha dele foi curada. E Jesus ficou admirado, que ele falou que em todo Israel ele não viu fé como aquela. Então, quando você tem essa terra, quando você cuida dessa árvore, basta uma palavra para fazer a sua vida dar frutos, para fazer a sua vida ser restaurada. Talvez você esteja aqui, ou na sua família, tenha uma pessoa assim, uma seca, que as pessoas olham para ela e falam assim: para essa pessoa não tem mais jeito, é o fim. E você tem que sair daqui crendo que uma palavra pode restaurar esta vida. Isso é o que o nosso Deus faz. E nesta manhã, Deus quer abrir os seus olhos, para que você não veja mais nada na sua vida, ou ao redor de você, como esse Senhor via essa árvore, sem fruto. Tudo aquilo que você olhar e imaginar que não tem fruto, lembre-se que você pode pegar aquilo, cavar
e colocar uma terra nova, e aquilo pode dar fruto. Esse cavar e essa terra nova é você pegar essa luta, usar a sua fé, colocar a sua confiança na palavra de Deus, e você vai ver que vai ter a resposta daquilo. O que tem sido a sua maior luta lá fora? O que tem parado a sua fé? Hoje você vai sair daqui regado, cuidado, para que quando esse problema vier diante de você, você consiga vencê-lo, e você não retroceda, você não desanime, e você não desista, porque o Senhor Jesus hoje vai passar sobre você e vai fazer essa terra que é você ser uma terra fértil, para que a palavra, a semente, venha dar frutos. E se sua vida estava seca, sem frutos, a partir de hoje, sobre esta palavra, ela vai ser uma vida frutífera, ela vai ser uma vida abençoada, ela vai ser uma vida transformada pelo teu poder e pelo teu Espírito. Amém? Você crê nisso? Então, quando você se deparar com a luta, não desista, não retroceda. Deus é contigo. E agora, o que você vai fazer? Quem tem jardim na sua casa? Jardim ou uma planta? Todo dia, eu não sei como que é, você vai lá, olha ela, coloca um pouco de água. Aí com esse negócio aí da dengue, você não olha se está vazando lá o pratinho, se tiver você tira. Você não cuida? Você não tem esse cuidado? Assim você vai ter para a sua vida espiritual. Você vai perceber, poxa, eu não estou orando, então eu vou orar. Eu não estou jejuando, então eu vou jejuar. Eu não estou lendo a palavra de Deus, então eu vou ler. Eu estou vendo muito novela, vou parar de ver novela. Eu estou deixando de vir à igreja para fazer outras coisas, então eu vou diminuir um pouco, vou começar a ir mais na igreja. Então você vai avaliar, você vai ver o que está acontecendo para você cuidar e não deixar se enfraquecer. Pastor, mas eu não estou com vontade de orar. Ajoelha, mesmo que não saia palavras, mesmo que não saia nada, mas dobra o seu joelho e fala com Deus: ó Deus, não estou afim, não estou conseguindo nem orar, não tenho nem palavras para falar. E na hora que só de você tomar essa atitude, as palavras vão vir. Deus, Ele já sabe o que você vai falar, mas Ele precisa de ouvir. Jesus, ele já conhecia o que estava no coração das pessoas, mas mesmo assim, Ele pedia que as pessoas falassem. Então, mesmo que você esteja desanimado, fraco, não deixe de dobrar os seus joelhos e orar. Se você é casado, chame a sua esposa, dobre os joelhos com ela, ore os dois juntos, coloque a sua família, coloque os seus projetos diante de Deus, vocês dois juntos. Um vai ajudar o outro. E se você for uma pessoa um pouco mais espiritual, você vai conseguir perceber no seu marido como que ele está espiritualmente, e você vai poder ajudá-lo. Eu lembro quando eu estava fora da igreja e minha esposa estava voltando, ela falava assim: você tem que buscar a Deus, Marcos. Não adianta você ficar do jeito que você está. E eu falava assim: que é isso? Você não sabe como que eu estou com Deus? Eu e Deus está tudo bem. E ela falava: não está, eu te conheço. Eu sei que não está. Aí eu falava: você está dentro de mim para você saber? Aí ela falava assim: nem precisa, você está mostrando na sua cara. Então, quando a pessoa tem um olhar espiritual para as coisas, ela consegue perceber. E
E esse olhar, essa visão, ela só vem quando você tem essa intimidade com Deus. Quando você está na fonte. Quando você está ligado à fonte. Você consegue enxergar as coisas, por mais que elas estejam impossíveis, mas você crê que Deus pode tornar aquilo possível. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. E se você está aqui nesta manhã e você sente que você precisa de voltar a esta fonte, ou que você precisa de conhecer esta fonte que é Jesus, e você quer entregar a sua vida 100%, ainda você fala assim: pastor, mas eu já até estou vindo à igreja, mas você quer entregar tudo, para que Deus possa cuidar desta árvore, para que Deus possa colocar essa terra boa, para que ela venha dar novos frutos. Você vai ter essa oportunidade agora. Se você estava fraco, você vai se renovar. Se você estava sem forças, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, para que você consiga vencer as lutas lá fora. Amém?